Olá, pessoal, tudo bom? Como prometido, né, a partir dessa semana, todas as quintas-feiras, estarei aqui falando um pouquinho sobre os aspectos que envolvem o processo da escolha profissional, né? Então, assim, acontece muito frequentemente com muitos alunos que fazem a inscrição do Enem, chega até na hora da prova, recebe a pontuação, mas não sabe ainda qual curso vai fazer. Então, foi pensando nisso que eu elaborei essa série especial do Enem. O Enem e a escolha profissional, certo? Então, quando a gente fala de escolha, estamos falando que durante toda a nossa vida a gente vai ter alguns questionamentos, né? E se formos pensar nos questionamentos relacionados à nossa vida profissional, nessa escolha do profissional, então a primeira grande pergunta que a gente tem, que a gente se faz, né? Que na realidade começa com as outras pessoas nos fazendo, né? Que é o que nós vamos ser quando crescer, né? E aí, nas nossas brincadeiras, enquanto crianças, a gente brinca de médico, eu quero ser médico, brinca de professor, eu quero ser professora, né? E assim sucessivamente. E aí depois a gente começa a se fazer essas perguntas também. O que é que eu vou ser quando crescer? E aí, diante de tantas opções, às vezes você vem de uma família também que tem uma linhagem de pessoas com a mesma profissão, né? Que a família segue um padrão. Então, tudo isso é pensado. E aí, quando a gente chega na idade de prestar o vestibular, que hoje em dia, né, é o Enem, e aí a gente começa, e agora? Qual é o curso que eu devo escolher? Eu devo escolher um curso pela questão financeira? Devo escolher um curso porque minha família diz que eu preciso escolher esse curso? E agora? E aí, outro questionamento também que a gente se faz, entrei no curso, escolhi o curso, entrei, estou cursando, mas quando eu chego lá eu começo a perceber que tem várias áreas, né? E aí, qual área que eu devo me especializar? E aí vem o mesmo questionamento. Devo me especializar numa área que existe menos concorrência? Devo me especializar numa área em que o retorno financeiro é melhor? E aí ficam os questionamentos. Então, se a gente for parar para pensar, né? São vários questionamentos que nós vamos ter durante toda a nossa vida, né? E principalmente voltado aqui para essa escolha profissional. E aí, uma das dificuldades vai ser o quê? A existência de uma grande variedade de profissões existentes. Então, assim, a gente sabe que existe uma grande variedade de profissões, né? E que também as profissões estão se reinventando o tempo todo, estão sendo criadas, estão sendo extintas, né? E aí, pronto, e agora? Qual a profissão que está mais em alta? Não, eu tenho que pensar. E para o futuro? Qual a profissão que vai estar mais em alta para o futuro? Então, sempre vão existir esses questionamentos, né? E aí vem a questão da relação do indivíduo com o trabalho. Por quê? Porque a profissão vai ser uma parte importante, né, da nossa vida. Ela é faz parte da nossa vida, a nossa profissão. Tanto é que quando as pessoas nos conhecem pela primeira vez, perguntam logo: você faz o quê? Né? Então, está muito atrelada à nossa identidade. E aí uma coisa muito importante é o quê? Todas as escolhas vão ter consequências. E aí é onde pega. E agora? Como é que eu vou fazer isso? Se eu escolher tal coisa, a consequência vai ser tal coisa. Se eu escolher essa coisa aqui, a consequência vai ser outra. E agora? Então, tudo isso são questionamentos que passam muito, né, pela cabeça de milhares e milhares de jovens, tá? E aí vem a questão da influência da família, influência dos amigos, influência da mídia, né? Mas, por fim, todos querem o quê? Ser realizado profissionalmente. E aí, para muitos, isso ainda é uma utopia. Mas será? Será que é? Então, por que é tão difícil a gente decidir escolher uma carreira? Por que será que é tão difícil? A primeira dificuldade é essa: é pensar em escolher uma carreira.
E aí, essa angústia da escolha profissional vai ser a angústia de fazer qualquer escolha. Por quê? Porque você tem várias opções, e assim, várias opções atraentes, e você precisa se decidir em apenas uma. E aí, ao escolher uma, você está abrindo mão das demais, né? E aí, o problema vai ser o quê? A gente geralmente não quer perder nada, não é verdade? A gente não quer perder nada. E aí também a questão da decisão, dessa escolha profissional, vai ser uma primeira grande decisão que nós vamos tomar na nossa vida. E aí? Né? E aí vem aquele peso, eu não posso errar na minha escolha profissional, eu tenho que escolher uma profissão para o resto da vida, eu não posso voltar atrás, né? Então, assim, é meu futuro, mas, gente, calma. Essa escolha é apenas o primeiro passo, né? E assim, não precisa também ser a definição do resto da vida, tá bom? Quantas pessoas, assim, acabam fazendo tem uma carreira e acaba lá na frente redefine a sua carreira, né? Então, assim, existe essas dificuldades que vai envolver essa questão, tá? Então, assim, a grande dica é não escolher o curso no escuro, certo? E aí, mas como assim? Mas como é que eu vou escolher o curso certo? O que a gente sempre fala em orientação profissional é o quê? Para a gente escolher o curso certo, né? Primeira coisa, autoconhecimento. Como é que eu vou saber o que eu quero se eu não sei nem quem eu sou? Então, o primeiro grande passo é autoconhecimento. O segundo vai ser o conhecimento das profissões, o conhecimento do mercado de trabalho. É importante que a gente saiba, né, quais são as profissões existentes, porque geralmente a gente conhece aquelas profissões que estão mais ali na nossa bolha, tá? Isso aí vai levar a uma escolha mais consciente. E aí, no exercício do autoconhecimento, a gente precisa considerar quais são nossas características, quais são os nossos interesses, né? Nossos valores, isso é muito, muito importante. E também refletir sobre o futuro. Qual é o estilo de vida que eu quero levar? Qual o ambiente de trabalho, né, que eu pretendo exercer a minha profissão? Qual o perfil das pessoas, né, que eu gostaria de conviver? Então, assim, é como se você estivesse fazendo o seu projeto de vida. E aí é importante saber quais são os cursos e as profissões existentes, e principalmente, assim, na sua realidade, de acordo com a sua realidade. Porque às vezes você pode pensar, pode conhecer um curso que não tenha na sua cidade e você não pode se deslocar para outra cidade. Então, a gente precisa sempre estar adequando, né, a realidade, certo? Então, é importante analisar o que é que esse profissional faz, dessa profissão que você, né, escolher, quais são as áreas de atuação que existem, né, como é o curso. E aí, outro grande questionamento é, eu devo fazer algo que eu gosto ou algo que me dê um bom retorno financeiro? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa pensar é o quê? Geralmente, a pessoa que faz o que gosta, ela faz bem. Ela vai se esforçar muito para dar sempre o melhor. Então, assim, não adianta eu escolher uma profissão que, essa profissão aqui dá muito dinheiro, não sei o que lá, se você não se identificar com ela. Porque vai chegar uma época que o salário, né, não vai satisfazer, né? E também tem a questão do mercado ser muito dinâmico. E aí nada vai garantir que uma profissão que hoje em dia ela é rentável, ela vai se manter assim para sempre. Então, assim, ser bem-sucedido financeiramente não tem a ver com uma profissão, né, em particular, porque todas as carreiras vão oferecer oportunidade de alcançar o sucesso. E aí, vale muito mais a pena a gente fazer o que a gente gosta. É lógico que, às vezes, esse retorno financeiro ele pode demorar mais um pouquinho, dependendo da profissão, né? Mas, quando a gente gosta do que a gente faz com excelência. E isso vai fazer com que nós sejamos profissionais diferenciados dentro do mercado. E aí, vamos a mais um questionamento, que é assim, muitas pessoas, né, fazem esse questionamento. Como é que eu vou lidar com a opinião dos meus pais? E aí, assim, os pais, né, são as pessoas que realmente, que nos conhecem, e assim, a gente não deve desprezar a opinião. Então, assim, eles podem sim ajudar nessa questão, até mesmo do autoconhecimento.
né? Também com os amigos, os familiares, mas é muito importante que você entenda que a decisão final é exclusivamente sua, porque a carreira é sua, a vida profissional é sua. E aí, se houver essa pressão sobre essa sua escolha profissional, partindo dos seus familiares, então é importante ter um diálogo, né? Um diálogo, uma conversa sincera. E aí você vai expor seu ponto de vista, né? E seus argumentos. Então, por isso que é importante se informar sobre os cursos, sobre as profissões e estar com seu autoconhecimento em dia, né? E aí, o próximo questionamento que pode surgir é: eu não sei, eu tenho vários interesses, o que é que eu faço? Vários cursos me agradam, como é que eu vou decidir? E aí, ter vários interesses é comum também, né? Totalmente saudável, calma, não precisa se desesperar. Mas é importante o que? Avaliar que qual desses interesses tem potencial para se tornar uma profissão. E aí, para isso, você precisa reunir as informações sobre cada opção que você tem, né? E lembrar, ver também a rotina do curso, a rotina do profissional, né? Ver se qual dessas profissões que combina mais com o seu estilo de vida, né? Com o estilo de vida que você quer levar. E aí, uma dica também bem importante é que é muito possível também combinar duas áreas numa mesma profissão, certo? Então, vão existir profissões que dá para a gente unir, né? Os dois interesses ali que a gente acha que são distintos, e aí quando a gente começa a se aprofundar, ver que dá para unir isso. Aí vamos para outro questionamento que também pode acontecer, né? Mas se nenhuma área me atrair, eu não sei, eu não me atraio por nada, eu não sei o que é que eu quero. Então, como é que eu vou escolher? Então, assim, você precisa descobrir se você está com essa dificuldade, né, de identificar esse interesse, ou se você realmente não gosta de nada no geral. Então, assim, trabalhar nesse processo de autoconhecimento é muito importante, porque você vai buscar respostas para o que você quer na vida, certo? E além disso, essa impressão do que você não, de que você não gosta de nada, pode até estar relacionada com a limitação do conhecimento, até do conhecimento das profissões. Então, mais uma vez, a importância de você se informar melhor sobre os cursos, sobre as profissões, né? E aí, se realmente você fazendo isso, né, sozinha, de forma autônoma, não conseguir, então é a hora de buscar uma ajuda especializada, né? Que aí é onde entra também essa ajuda da orientação profissional. Vamos a mais outro questionamento? Vale a pena insistir num curso muito concorrido ou é melhor partir para outra? Então, tudo isso vai depender também da sua disposição para investir o tempo e sua energia nessa escolha. Então, depende também da sua situação financeira, né, da situação financeira da sua família. Então, você pode fazer um cursinho, você não pode, né? Pode fazer mais um ano de cursinho, pode estudar mais um ano, você pode investir mais nisso. Então, assim, é muito importante observar o seu desempenho, suas possibilidades reais, né? E, assim, a sua possibilidade de aprovação depende, né, da sua preparação. Então, à medida com que você se prepara, então, vai ser mais fácil que você conseguir essa aprovação, certo? Então, se prepare, tá bom? E pense no seguinte: a concorrência é muito grande, mas você só precisa de uma vaga? Você só precisa de uma vaga. E aí vai estudar a batalha por aquela vaga, certo? Outro questionamento bastante comum é que as pessoas se fazem: mas e se eu errar na escolha do curso e da minha profissão? Então, primeira questão é: avalie o que é que significa esse errar na sua cabeça. Então, assim, primeira coisa, pense na experiência que você acumulou. Então, muitas vezes errando é que a gente aprende, né? E a gente precisa aprender com os nossos erros. E aí, justamente essas experiências que vai permitir você perceber essa necessidade de mudança, tá? E aí também, essa escolha profissional não precisa ser necessariamente para sempre, porque a gente está sempre nessa constante mudança, né? E buscando novas possibilidades, novos interesses que podem surgir.
até para profissionais experientes, certo? E aí, isso não significa fazer uma escolha de qualquer jeito, né? De forma sem compromisso. Mas se você fez a escolha de forma consciente, mas lá na frente você percebeu que, eita, eu queria mudar aqui, né, o rumo da minha carreira. Então, veja, preste atenção se essa sua insatisfação, ela vai ser momentânea, vai ser tipo no início do curso, você, não se encontra, não sei o quê. Ou se ela está relacionada a outras questões que não estejam ligadas ao curso, certo? E aí, também pensar que, assim, uma mesma profissão pode permitir diversas possibilidades de atuação, tá bom? Outra, vamos para a penúltima questão aqui, né, que a pessoa pode estar tentando, estar se fazendo. Como escolher uma faculdade que eu vou cursar? Então, assim, grande parte das pessoas que fazem o Enem querem entrar na universidade pública, né? Mas a gente sabe que hoje em dia existe uma facilidade também de sim entrar nas particulares, né? O preconceito com as universidades particulares diminuiu bastante, tá? Então, o segredo é avaliar a nota lá do MEC, do seu curso, dentro da faculdade que você pensa, né, em prestar. Veja as opções que você tem, né? Veja esse desempenho, que é muito importante, que isso vai medir a qualidade do curso que você quer estudar, certo? Então, assim, faça. Agora não dá mais para fazer a visita presencial, né? Mas nesse momento que nós estamos vivendo aqui. Mas, assim, entre nos sites das universidades, dê uma olhada, veja como é, né? A grade curricular, o tempo de curso, os professores, tudo isso é importante. E quando puder, faça uma visita mesmo à instituição, isso é muito importante, tá? E aí, por fim, alguns questionamentos também, se teste vocacional ajuda. E aí é onde entra a questão, né? Um teste por si só, ele não vai dizer nada, tá bom? Então, por isso que, assim, o indicado sempre vai ser a orientação profissional, porque a orientação profissional, ela vai contemplar tudo isso que eu falei anteriormente. Então, vai trabalhar na questão do autoconhecimento, conhecimento do mercado de trabalho, né? E até fazer com que você planeje melhor a sua carreira, certo? Então, existe sim, dentro do processo de orientação profissional, alguns testes, que não é teste vocacional, são testes psicológicos, tá bom? Com embasamento científico e tudo mais. Mas só um instrumento, ele não vai ser suficiente. Então, é importante, é interessante que seja feito um processo, né, de uma forma mais completa, tá certo? Então, a gente fica por aqui hoje e na próxima semana a gente vem com mais um vídeo, tá certo? E aí peço também a opinião de vocês, sugestão de quais são os temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui nessas quintas-feiras especial do Enem, tá bom, gente? Então, um abraço em todos vocês e até a próxima semana.